só para empilhar cartas não teria muita graça, mas você tem mais uma parte que é o seguinte. Se dá para você fazer uma pilha sobre uma mesa, né? Tem uma mesa aqui, né? Foi coincidência, mas tem uma mesa aqui, então você coloca uma carta aqui, depois você coloca uma outra carta em cima, põe uma outra carta em cima, põe uma outra carta em cima, põe uma outra carta em cima. Aí a pergunta é, fazendo uma pilha de cartas, cartas usuais que vocês têm acha por aí, será que dá para fazer uma pilha assim torta que consiga passar por cima da lanchonete? Para quem está vendo isso no YouTube, tem uma lanchonete à esquerda, que aqui é a minha esquerda, mas que dá alguns metros para lá, uns 200 metros para lá. Será que dá para fazer isso? Será que dá para fazer essa pilha chegar no bloco, aquele bloco ali é o 4, né? Será que dá para chegar no bloco 4? Será que dá para chegar no clube lá de São Carlos, né? Será que dá para chegar na estrada sem derrubar a pilha? Aí a ideia é que sim. Talvez assim, você vai chegar na altura dele, só que a sua pilha talvez seja muito mais alta do que o prédio. E talvez você vai ter que colocar tantas cartas aí que o pessoal da física vai falar que você criou um buraco negro. Mas bom, fora esses problemas, dá para fazer a pilha. E esse é um legal também mostrar. Também não é difícil, viu? Só precisa fazer algumas séries que vocês conhecem, na verdade. Dá para fazer a conta e você consegue mostrar essa parte. Então isso aqui é um probleminha legal também, que tipo, você fala assim, obviamente é impossível, mas... Como estacionar um carro? É um problema de engenharia. Na verdade, isso aqui é de engenharia de verdade. Imagina que você quer fazer um carro que estaciona sozinho, certo? Mas não vale fazer aqueles carros que os dois eixos giram, né? Tipo, que se a roda de trás girar também, aí não precisa nem de computador fazer isso, né? Tipo, você desce do carro, só dá uma empurrada assim e ele entra, né, na vaga. Mas quero carro que tenha só o eixo da frente que gire, mesmo igual o carro normal hoje em dia. E você quer parar numa vaga, parando de ré, né? Fazer aquela baliza lá que põe no teste de direção. Se você quer fazer um carro que para sozinho, a primeira coisa que o computador que vai tentar parar sozinho deveria fazer é conseguir identificar que o carro cabe naquela vaga. Você fala, só medir o carro, mede a vaga, cabe, né? Não, mas você não vai jogar o carro de pum, assim, né, em cima da vaga, encaixar. Você vai ter que fazer esse movimento. Então, a primeira coisa que você deveria fazer é ver se dá. E o que você tem que levar em conta? Você tem que levar em conta o tamanho da vaga, o tamanho do carro, quanto que a roda gira, esse tipo de coisa, né? Porque tem carro que gira mais, tem carro que gira menos. Tipo, então, aí você vai tentar fazer essa conta para conseguir... Tipo, se você vai programar o carro para fazer isso, a primeira coisa que é bom tentar fazer é ver se dá para entrar, né? Porque senão ele vai ficar batendo nos outros carros em volta. Então, é essa aí a proposta. Isso aí tem num artigo. Tem dois fatos legais desse artigo. O artigo faz a conta exatamente, usando algumas variáveis sobre o carro, falando quais são as variáveis que você precisa ter, tipo, que condições você tem que satisfazer para o carro conseguir entrar na vaga. Aí a primeira coisa legal a coisa mais avançada de matemática que ele usa é o Teorema de Pitágoras. Ele faz um monte de conta chata, mas o avançado de matemática de verdade é o Teorema de Pitágoras. E a segunda é que se você for olhar quem pagou o cara que fez o artigo, né, porque em geral, daqui a pouco vocês vão começar a ver os artigos assim, se for o artigo brasileiro vai estar escrito, né, FAPESP, CNPq, CAPES, né, tudo agência do governo. Esse aí estava pago General Motors, do tipo. Por quê? Porque eles estavam tentando desenvolver um carro que parasse sozinho. Bom, e a primeira coisa que você tem que fazer é isso. Então de fato, está lá. O artigo é fácil de ler também, esse artigo só tem continha. Não tem nenhum pré-requisito para fazer isso, porque acho que Teorema de Pitágoras todo mundo aqui sabe, né? Mais problemas de engenharia. Guardas no museu. Eu descobri que esse aqui em inglês é guardas na galeria de arte. Mas então, se você for procurar em inglês, procura com guardas na galeria de arte. Mas vamos ficar com o museu assim, que é mais fácil. Aí o problema é o seguinte. Você tem um museu, você quer colocar guardas dentro do museu, só que você não quer gastar muito dinheiro. Então você quer colocar o menor número de guardas necessário para ver o museu inteiro. Mas, por exemplo, se fosse numa sala assim, descontando os pilares, quantos guardas precisa? Põe aí o guarda aqui. Não, se eu ficar aqui, eu não vou ver atrás, né? Mas pensa que o guarda pode ficar parado girando, né? Vai ver tudo. Então, tipo, não tem nenhum problema. O problema começa quando você tem um formato assim. Esse aqui, talvez dê para você colocar um guarda aqui, talvez enxerga bem, mas se você colocasse um guarda aqui, ele já não vai enxergar essa parte, né? Então, esse problema ele é formulado da seguinte maneira. Se você sabe quantas paredes tem o seu museu, e ele pode ser desses arquitetos malucos que ficam fazendo esses formatos bizarros, que não é incomum, que se fosse do Niemeyer, não iam ser retas, né? Iam ser uns negócios assim. Tipo, mas
dado o número de paredes que tem no museu, será que você já consegue estimar qual é o número mínimo de guardas que você vai precisar? E a resposta é sim. Do tipo, você consegue dar uma estimativa já só olhando para o número de paredes, e isso aí resolve problema, porque esse aqui você até consegue resolver no braço, mas e esse? Esse aqui batendo o olho, é difícil olhar para você. Você bate o olho nessa parte, está dentro ou fora do museu, né? Aí você vai olhar, tá fora. Então não põe um guarda aqui, que senão já vai... Mas entendeu? Tipo, dá para você dar uma estimativa do número de guardas necessários para você olhar o museu inteiro, só contando o número de paredes que tem. Então, tipo, é legalzinho. E, se eu não me engano, acho que é n dividido por 3 sobre arredondado para baixo, alguma coisa assim. Tipo, não é, a conta no final não é difícil também. Então esse é o problema de grafos também, para resolver. Aí esse aqui é a novidade para o pessoal que já tinha visto as outras vezes. Esse aqui é um problema de engenharia, acabou sendo de engenharia de verdade. Com origami, todo mundo já sabe o que é, né? Você pega o papel, dobra ele e faz uma figura bonitinha, né? Ou não. Sei lá, todo mundo aqui acho que aprendeu a fazer, sei lá, acho que sabe fazer o chapéu. Se você continua o chapéu mais um pouco, dá o barquinho. Tem aquele passarinho que mexe, assim, que tem um nome, mas eu não sei. Esse, tsuru. Tá ok. Aí a pergunta é, mas tá bom, o que isso tem a ver com o que a gente vai fazer aqui? O legal imagina o seguinte, bom, qual é a regra do origami? Só para explicar, você tem que pegar um papel, em geral é quadrado, mas a gente pode enfraquecer um pouco essa parte aqui, e só vale dobrar, não vale rasgar o papel. Ok? Só vai usar um papel só, vai dobrar, e vai chegar numa figura no final. Aí a pergunta que figura dá para você fazer com isso? Qualquer coisa? Né? Tipo, será que dá para você... O quão complicado pode ser uma figura a partir desse negócio? Aí o que o pessoal desenvolveu é o seguinte, tem um negócio que o pessoal já usava para fazer origami, que é o quê? Você consegue fazer você pega o seu papel que vai ser o que você vai dobrar, e faz umas linhas que vão indicar onde que você tem que dobrar, né? Você pode convencionar que, tipo, uma linha inteira você vai fazer um pico, e se for uma linha rachurada, você vai fazer um vale, por exemplo. Você pode até colocar mais instruções do tipo, nessa reta aqui você vai dobrar tantos graus, ok? Tipo, para baixo ou para cima. E aí você fala assim, bom, a partir do momento que se você percebe que qualquer origami você consegue fazer esse negócio num plano, você fala assim, tá bom, então eu não preciso mais ficar pensando na dobradura final, eu posso pensar que condições que eu tenho que ter sobre esse papel, sobre esses desenhos nesse papel, que de fato dê para fazer um origami depois. Ok? E aí agora você já tem o quê? O pessoal começou a dar um tratamento matemático para o negócio mesmo. Eu acho que agora não lembro se são 5 ou 7 axiomas de origamis. Que aí você fala assim, o que essas retas têm que satisfazer para que você possa fazer uma dobradura e sair um negócio no final. Tipo, então você tem lá o papel, que eu acho que eu tenho um exemplo. Esse aqui, acho que não vai dar para ver direitinho aqui, mas tem umas linhas verdes, umas linhas vermelhas, tem essas azuis aqui, acho que cada uma... Eu não tinha legenda, mas eu acho que aqui ela está falando quanto que você tem que dobrar cada uma. Então isso aqui é uma figura, né? Tipo, você fala assim, bom, tá bom, o desenho você consegue fazer, mas que coisas que isso aqui tem que satisfazer para isso aqui dar certo para uma dobradura? Aí tem algumas contas lá, tem umas coisas fáceis do tipo... Se eu não me engano, acho que quando você tem um ponto aqui que ele é a junção de algumas retas, eu acho que a junção das retas tem que ser um número ímpar ou par, você não lembra agora. Eu sei que o gráfico, na hora que se você vai colorir esse desenho, o desenho tem que ser bicolor. Isso é coloração de grafos, para quem conhece, é aquele negócio assim, se você for pintar essa área, se você escolher essa área de uma cor, a do lado tem que ser uma diferente. E a dessa aqui tem que ser diferente dessa aqui. E aí você vai pintando. E aí, de fato, isso aqui, se você perceber, você consegue pintar ele com 2 cores. Fazer aquela regra de mapa, né, que não pode ter 2 países adjacentes que sejam com a mesma cor, você consegue fazer esse aqui com 2 cores. Isso é um dos axiomas que aparece lá. Não lembro se esse aqui é um dos axiomas ou um dos teoremas, mas tipo, tanto faz. E aí tem um artigo lá, eu achei lá o artigo que o cara descreve tudo isso aqui, e só de curiosidade, esse cara aqui, ele vira isso. Só a parte de cima. É que aqui a imagem ficou bem baixa a resolução, mas isso aqui é uma dobradura, é um origami, gente. Tipo, eles têm lá, porque aconteceu? Tem o link aqui, eu vou botar a página para vocês. Eles têm vários modelos que eles fazem com a ajuda de computador para tentar montar. Eles já começaram a usar uns truques agora, do tipo, você quer fazer coisas que parecem com chifres ou com patinhas de insetos, coisas assim? Você faz esse formato aqui. Quer fazer não sei o quê? Faz esse formato. Aí ele começa a juntar um com os outros até dar a figura que você quer. E eles têm um programa que gera esse tipo de coisa. Aí você fala, bom, mas Aqui vamos fazer a história aqui, que também isso aqui vale a pena.
Origami surgiu, ele é uma coisa assim, que você está se guiando basicamente por estética. Você queria fazer um negócio bonitinho. Ok? Aí alguém foi lá e começou a fazer matemática em cima daquilo, falar o que dá para fazer, o que não dá. De novo, só baseado assim, eu quero fazer origamis mais legais, do tipo, então, né, ou mais bonitos, ou mais alguma coisa. Então, de novo, é só um viés artístico aí só para a coisa, né? É uma questão de procura por beleza. Mas isso aqui está na parte de engenharia, então alguém já pode reclamar que então não devia estar aqui. Mas está, porque daí o que aconteceu? Esses caras começaram a usar essas técnicas para fazer o quê? Você tem que mandar como é que chama? Um telescópio para o espaço. Você não vai montar o telescópio montado já, né? Porque ele tem aquele formato bem pouco aerodinâmico, ele não vai conseguir nem sair daqui da atmosfera. Então você tem que mandar o quê? Você tem que pegar as peças dele e deixar pequeno. Como você deixa pequeno? Você dobra, em algum sentido. E aí, como que é o melhor jeito de você dobrar? Aí, o que os caras têm são algumas técnicas que são usadas para mandar, e aí, lá na página tem uma palestra do TED falando sobre esse tipo de coisa, e eles dão vários exemplos de coisas que eles já usaram na prática, que usando técnicas de dobraduras que eles têm lá nisso aqui, para conseguir mandar coisas para o espaço, ou para dentro do corpo de pessoas, tipo aquele negócio de stent, essas coisas assim, que é tipo um cilindro que você põe no meio da artéria para dar uma expandida também, aquilo usa algumas técnicas do tipo, aquilo tem que entrar pequeno, mas depois tem que ficar grande, porque se ele continuar pequeno, ele só vai ajudar a entupir, né? Então, bom, aí tem essas aplicações bem práticas mesmo. Então, é o quê? É uma aplicação de uma coisa de matemática que surgiu simplesmente sem qualquer origem. Eles estavam querendo fazer esse tipo de coisa? Não, eles estavam querendo fazer origami. Mas aí a aplicação, bom, sai de várias coisas. Esse modelo que eu peguei, né, é um mouse, sei lá, está aqui nessa página. Eu vou pôr isso aqui na internet depois. E um texto que tem os axiomas, ele prova alguns teoremas, algumas coisas, é esse aqui. Esse aqui é bem facinho de ler, tá ok? Mas legal, é engraçado você ver ele colocar o jargão matemático dentro de dobradura, né? Tipo, a primeira coisa que ele tem que fazer é definir o que é a dobradura matematicamente, né? Então aquilo é uma função que pega umas retas, leva um valor que varia entre menos π e π, que é o ângulo que vai dobrar aquele negócio. Mas assim, tipo, tem umas partes meio divertidos, então acho que esse aqui também é um bem legal para fazer, fora que tem um monte de exemplos desses caras aí, só ficar mostrando os exemplos já seria legal. Os paradoxos, né? Esses aqui são os meus favoritos. Os paradoxos eu gosto. Esse aqui é o jogo dos 3 dados. Isso não é um paradoxo que você faz de verdade, mas eu vou falar para vocês qual que é a história. Imagina assim, você vai montar 3 dados, os dados são cúbicos, tá? Nada de inventar dado muito com formatos meio bizarros, mas vai ser um cubo mesmo, e eles vão ser honestos, tá? Você vai no sentido que a probabilidade de cair qualquer face é a mesma, tá? De uma face com relação às outras. Não é que você vai roubar nesse sentido. Mas eu vou mudar os números do dado, não vou botar de 1 a 6. Vou colocar outros números. Então, um dado pode ter 1, 7, 9, 16, o outro dado pode ser tipo 2, 3, 4, ok? Então, você escolhe os números que você quer pôr nos dados. Mas você vai pegar 3 dados. Então, é o dado A, o dado B e o dado C. Você escolhe os números à vontade. Só que eu quero que faça a seguinte regra. Eu quero que o dado A seja mais provável de ganhar que o dado B. Você consegue fazer isso com certeza, né? Do tipo, você pega um dado e faz assim, a numeração dele é o 200, 300, 400, 500, e o outro é 1, 2, 3. Tipo, o do 200, 300, ele vai ganhar sempre, na verdade. Mas aí que vai vir o truque. Eu quero que o A ganhe do B. Não é que sempre, mas provável. Que o A seja mais provável de ganhar do B, que o B seja mais provável de ganhar que o C, mas eu quero que o C seja mais provável de ganhar que o A. Entenderam o gancho aí? Tipo, o primeiro dado é mais provável de ganhar que o segundo. O segundo é mais provável de ganhar que o terceiro. Só que o terceiro eu quero que seja mais provável de ganhar que o primeiro. Se eu falar que a resposta é impossível, aí vocês falam, bom, grande coisa, então por que está aqui? Então você já imagina que sim, é possível. Você faz os dados lá, só muda a numeração, dá para fazer. Então isso aqui isso aqui só está a descrição do que eu falei, dá para montar esses 3 dados. Não é tão difícil montar, não. Você faz com números baixinhos mesmo. Na verdade, se você perde esse ranço que você tem que ficar aqui, a chance de ganhar tem que ser transitiva, né? Que, bom, quem já assistiu 3 partidas de futebol já sabe que isso não é verdade. Mas então, acho que 2 já dá, né? 2. Não, 3, tem que ver o último resultado. Se você tira esse ranço, você consegue montar os dados, na verdade, como é que eles deveriam ser. Tá ok? Bom, não é solução única, mas dá para montar esses dados.
Não é difícil esse aqui, mas é legal de apresentar. Esse aqui também é legal para você. Aí, se você montar os dados, é legal para você ficar apostando com as pessoas por aí. Tipo, vocês vão ver que tem um monte de coisa de semióticas legais que serve para você apostar por aí. Tipo, o paradoxo de Simpson não é o Simpson dos Simpsons, é um outro Simpson. Mas esse é legal também, você pega vários exemplos, tem exemplos concretos. Esse exemplo que eu vou dar aqui, ele é concreto, tá? Isso aqui saiu numa revista de medicina. Isso aqui eram resultados sobre tratamento para pedra no rim. O Johnny não está aí, né? Que o Johnny estava com pedra no rim outro dia, então não sei qual que ele usou lá, mas mas isso aqui é tratamento para... Você chega lá no médico, você está com pedra no rim, aí você tem que tomar um remédio para parar de doer, porque esse negócio dói pra caramba. Aí fizeram a pesquisa lá e pegaram algumas pessoas que tinham pedras pequenas e pedras grandes. Não sei qual que é a mudança de tamanho aí, mas você separava as pedras em 2 tamanhos lá. As amostras aqui por linha não dá certo, mas se você fizer a coluna inteira dá. Tipo, o total aqui dá certo, o total aqui dá certo. Porque tipo, eles fizeram a amostra num dia, tinha tantas pessoas, outro dia tinha outras, e separaram em pequenas e grandes e olharam qual que é o resultado. Bom, se você olhar do jeito que está aqui, eles tinham 2 remédios, o remédio A e o remédio B. O tratamento A, com pedras pequenas, ele resolveu em 93% dos casos. O tratamento A para pedras grandes, ele resolveu em 73% dos casos. O tratamento B, já nas pequenas, resolveu em 87% dos casos. Nas pedras grandes, ele resolveu em 69% dos casos. Mas você está com dor, porque você está com pedra no rim. Você entrou lá no hospital, burrando de dor, aí o cara fala, não, pera lá, vamos fazer um exame para descobrir qual é o tamanho da sua pedra. Você fala, não, eu quero um remédio que resolva o meu problema. Você olhando aqui, o que parece ser o melhor? Eu não sei qual é o tamanho da sua pedra, certo? Que a gente não deu tempo de fazer o exame. Mas, se for pequena, é o A, certo? Se for grande, é o A também. Então você dá o A, certo? Porque o A é melhor que o B. Mas daí agora você faz a conta. Se você faz a conta total, juntando as 2 pedras, o A resolve 78% dos casos e o B resolve 83% dos casos. Então, apesar do A ser melhor para pequenas e o A ser melhor para as grandes, o B é melhor para as pedras. Não estou roubando nos números, tá? Se eu roubei foi sem querer, mas eu acho que eu verifiquei essas contas várias vezes. O total aqui dá o mesmo, dá isso mesmo. Você só consegue isso porque as amostras são de tamanhos diferentes, mas mesmo assim, você concorda que é estranho? Você tem, para uma parte uma é melhor, para outra parte ele é melhor também, mas no total o outro é melhor. Então por isso que chamam paradoxo de Simpson. Isso aqui tem uns exemplos concretos. Se você olhar o verbete da Wikipedia desse paradoxo, tem um exemplo que eu acho que foi na Universidade de Stanford, que um grupo lá reclamou falando que a universidade estava sendo sexista, que ela estava contratando, não lembro se era contratar para empregado ou se era para aceitar no programa de pós-graduação, não lembro agora. Mas ele falava assim que ele aceitava mais homens do que mulheres. Não no sentido de tinha mais homens lá dentro, né? Porque se tem mais candidatos homens, naturalmente vai acontecer isso. Mas era uma questão na proporção de candidatos e quem entrava, os homens eram favorecidos. Aí a universidade pegou aquilo e falou assim, mas caramba, nós estamos fazendo isso, né? E foram lá e tentaram ver onde que estava o problema. E aí eles foram ver os números de cada departamento. E aí, olhando para cada departamento, quase todos os departamentos favoreciam mulheres. Na proporção. Só que o total da universidade favorecia os homens. É o mesmo caso. Lá dá para explicar um pouquinho melhor, porque o que acontecia? O lugar que entra mais gente, obviamente, são nas engenharias, que é o que tem mais vagas. E para engenharia só vai homem. Você pode desconsiderar as mulheres que vão. Então o que acontecia? Quase todo homem que ia para a parte de engenharia entrava. E aí, tentava uma menina. Ela entrava, tá bom, 100% das meninas aqui foram satisfeitas. Então esse lugar favoreceu as mulheres, porque só tinha uma, entrou todas. Tinha 900, entrou 700, então alguns homens ficaram de fora, certo? Mas na hora que você faz aquela conta, o bolo todo, a universidade está favorecendo os homens. Mas cada departamento está favorecendo as mulheres. Meio bizarro de novo, mas vem desse mesmo negócio aqui, porque se a distribuição para o departamento de homens e mulheres, de tamanhos de vagas, de tudo, fosse igual, era impossível.
mas é diferente, então dá para acontecer essas coisas. Aí você me pergunta, eles estão favorecendo os homens às mulheres? Não sei. Mas é aquela coisa que assim, é a hora que você percebe que o que você precisa de verdade nesses casos práticos é um bom advogado. O resto é... Tipo, porque com os mesmos números você consegue defender um lado e consegue defender o outro. Problemas de combinatória, apesar de vários que passaram antes também eram de combinatória, e a gente está achando que está com muito problema de combinatória esse seminário de coisas legais. Daqui a pouco vai virar o seminário de coisas legais em combinatória, mas tem o Amigos e Políticos. Ao Amigos e Políticos o Bigode está preparando, então acho que a gente vai, talvez a gente veja esse no primeiro semestre. Mas fica aí ainda, né, que ainda não apresentou. Amigos e Políticos é assim, o enunciado dele é bem simples. Num grupo onde cada duas pessoas tem exatamente um amigo em comum, sempre existe um político. Vamos explicar o que isso quer dizer. Imagina assim, você pega um número de... imagina que nessa sala, todo mundo aqui tem um amigo em comum, mas aí que está o gancho da coisa. É um amigo em comum. Não vale você ter 0 amigos em comum, e não vale você ter 2 amigos em comum. Ok? Então, por exemplo, se eu pegar eu e o Tengan, a gente tem um amigo em comum, exatamente. Os outros não são nossos amigos, entendeu? Tipo, tem um só. Aí pega o Tengan e ele, os dois têm um amigo em comum. Tudo bem? Então, se você pegar um grupo de pessoas que todo mundo sempre tem um amigo em comum, tem um político. Adivinha quem é o político? É um cara que é amigo de todo mundo. Ok? Você tem um cara que é amigo de todo mundo. Vocês percebem que se tiver um cara que é amigo de todo mundo, satisfaz esse enunciado, né? Todo mundo, você não tem nenhum amigo, só aquele que é o amigo em comum. Certo? Então, todo mundo é amigo desse cara. Então, aí todos os parzinhos, você vai ver que todo mundo tem um amigo exatamente em comum. Mas, na verdade, para ter essa situação, o único jeito é esse. Você tem que ter esse político aí no meio, que é o amigo comum de todo mundo. Não é um resultado muito difícil de mostrar. Quer dizer, ele tem um truquezinho que você precisa, mas é assim. Saber o truque é difícil, mas... Bolar o truque você sozinho é difícil, mas ler o truque não é difícil. Então, também é um que dá para apresentar aqui, tranquilamente. Oi. Eu não posso... Não, mas assim, amigos em comum. Então, eu poderia ser amigo dele, mas a gente tem que ter um amigo, porque ele não vai ser amigo dele, certo? Ele não vai ser amigo dele mesmo. Então, ele não conta como um amigo, não é um amigo comum a mim, porque ele não é amigo dele. Eu e o político vamos ter o Tengan como amigo comum. É um só. Na verdade, talvez explicar isso aqui, esse problema em inglês, ele é o problema do moinho de vento. Porque como é que fica o desenho das amizades aí? Você desenha um moinho de vento, você põe o político no meio, e aí você faz vários triângulos saindo dele. Então que fica parecendo uma hélice mesmo. Aí o que acontece? Esse aqui é o político, e essas retas são os laços de amizade. Então cada triângulo, você tem 2 vértices aqui, esse aqui é amigo desse, que é amigo do político, e volta. Então são triângulos todos de juntos, assim, só com exceção desse vértice aqui, e aí dá para ver essa situação. Fica mais fácil de visualizar, na verdade. Então o nome em inglês é melhor para resolver. O nome em português é mais legal, eu acho. Aí tem o lance das curiosidades, né? Do tipo, vamos ver as curiosidades. Esse aqui eu peguei um, na verdade eu acabo fazendo inteiro. O pessoal que já viu não vai responder, né? Mas assim, é legal porque, bom. O que vocês conseguem dizer de especial sobre esse número? É grande. Aliás, já dando um spoiler, o Eric vai apresentar um número maior, né? Antes que eu esqueça, o Eric quer... Todo mundo que vier assistir semana que vem, traga o seu número grande favorito. Ok? Ele vai tentar mostrar que todos os números grandes de vocês são pequenos. Mais ou menos isso. Mas, assim, tenta arrumar qual que é o seu número grande. Pensa qual que é o maior número que você consegue imaginar. Ele vai... Bom, tem esse aqui. Esse aqui é um número grande. Além de grande, o que será que dá para falar sobre ele? Ó, eu sei uma coisa. É ímpar. Esse fato vai ser importante, mas daqui a pouco a gente fala sobre ele. Vamos fazer um número mais fácil. E esse aqui? Esse é pequeno, né? Perto do outro. Esse aqui é pequeno. Já tem o pessoal que eu sei que está fazendo a fatoração aí. O pessoal fez a fatoração inteira, já descobriu que ele é primo. Se fosse um número primo, não é tão legal assim. Um número, quer dizer, o número ser primo é uma coisa legal, mas assim, tipo, só isso, né? Tipo, tem um monte. Tem infinitos, né?
Mas se você escrever ele numa tabela 3x3, fica assim, ó, tá vendo? Eu fiz assim, ó, o comecinho dele é 113, ficou aqui, depois 607, depois 773, certo? Ah, ele é um número primo que dá para escrever assim, né? Grande coisa, né? É um número com um primo de 9 dígitos. Cada linha disso aí é um primo. Aí isso aqui dá até para começar a arriscar, fazer a fatoração, né? Eu consigo fazer o teste meu, né? Que é, ó, não é par, não é par, não é par, não é par. Ah, não é dividido por 5 também, você também já resolveu. Os outros o Eric faz, mas eu não. Tipo, mas dá para fatorar aí, cada linha desse aqui é prima. Cada coluna é primo também. Tá? Então, 167, 107, 373. Também primo. E a diagonal também, ó. Aqui é 103 e aqui é 307. Esses dois são primos também. Então, esse aqui já ficou legalzinho, né? Mas o que a gente estava interessados era esse aqui. Esse número, ele tem 100 dígitos. Ele é primo. Não sei como que você vai tentar fatorar esse troço aí, mas é. Daí você escreve ele numa tabela 10 por 10. Ok? É essa aí, a tabela. Essa tabela 10 por 10, adivinha quais são as propriedades? Cada linha é um número primo. Cada coluna, cada diagonal também. Tipo, ele é uma versão absurdamente maior que a anterior, mas que tem essas mesmas propriedades. Tipo, eu só consigo ver, ó, só para fazer aquele meu teste burro, ó, você olha os últimos dígitos aqui são todos ímpares, os aqui também, então aqui também, né? Os pares que aparecem aqui só lá no meio, então eles não vão atrapalhar tanto. Mas não é só isso. Se fosse só isso, a gente ficava com o outro lá, que era pequeno e dava para fazer. Se você escrever aquele número ao contrário, ele é primo também. Então ele é um primo, se você ler ele assim é primo, se você ler de volta, é primo também. Ele não é um primo palíndromo, ele não dá ele mesmo, mas ele é, tanto a ida como a volta também é primo. Mas não só ele. Se você olhar a tabela de novo, a coluna, se você ler de baixo para cima ou as linhas da direita para a esquerda, também dá um número primo. Ou seja, se você guardar essa tabela na carteira e alguém falar assim, me fala um número primo aleatório, você vai lá e faz assim, aleatoriamente esse negócio e acha um número primo para a pessoa. Tipo, isso aqui tem muitos números primos escondidos nesse negócio. Assim. Então, as colunas e as diagonais, todos eles, se você pega eles ao contrário, também são primos. Aí a pergunta fica, mas como diabos alguém achou esse troço, né? Do tipo... Aí o que tem é essa página aqui, tem um cara que mantém essa página. Na verdade, essa página tem puzzles sobre primos. Aí alguém propôs esse problema lá. Não sei o que essas pessoas têm na cabeça de propor esses problemas. Mas alguém propôs esse problema lá. E aí eu não sei quem é mais maluco, se é o cara que propõe ou o cara que responde. E o cara que responde achou isso aqui. E aí, na verdade, é o seguinte. Eles botam um monte de puzzles lá sobre primos. E esses caras desenvolvem softwares que procuram primos com determinadas propriedades. E aí, o que ele faz? O cara tem uma... Se você entra nessa página, você começa a achar toda a história do negócio. Ele começa a falar umas coisas do tipo, olha, quando o cara pediu isso aí, se você roda um programa quase sem nenhuma heurística lá que eles põem, você já acha um quadrado que não deu todas... Acho que, tipo, você consegue que 8 das linhas dão certo. Não dá as 10 linhas, mas 8 delas dão certo. E aí ele fala, mas daí agora você vai, usa um outro negócio, ajeita mais um pouquinho, pá, não sei o que, não sei o que lá, e sai o negócio. Então, por que fica aqui esse link? Se você entrar nesse negócio aqui e você quiser fazer um seminário de coisas legais só sobre curiosidades sobre primos, você pode ver que o número desse era 216. Então você já vê usando, né, como é que é a técnica que a gente comentou lá no outro seminário, dá para estimar então quantos problemas tem lá, né? Se a gente pegou aleatoriamente esse aqui é 216, acho que uns 500 pelo menos deve ter, né? Tipo, pegou um aqui no meio. Então lá tem uma lista de um monte de problemas desse tipo que dá para fazer. Esse aqui é o que termina a lista do que eu queria mostrar, mas aí então só explicando de novo, então que um pessoal já me perguntou, quem quiser apresentar no seminário de coisas legais, conversa comigo, conversa com o Tengan, conversa com o Grossi, conversa com o pessoal aí, a sua proposta de problema legal vai ser analisada por uma comissão secreta e legal, e vai ser dito se o seu problema é legal de fato ou não. Tipo, ele precisa ter alguma coisa do tipo, ele tem que ter o enunciado, tem que ser legal, ou a solução tem que ser legal. Alguns problemas que a gente já apresentou aqui, o enunciado não era tão legal, mas a solução do problema é bem legal. E aí, bom,
Dá para ensaiar também, quem quiser. Tipo, você fala assim, eu queria apresentar, mas eu não tenho muita ideia, conversa, a gente ajuda a ensaiar, não sei o quê, eu apresento algumas vezes, e aí apresenta aqui. Tá ok? É isso, então semana que vem o Eric fala sobre números grandes, em algum sentido. Tá ok? É isso, obrigado. Ó, já que tem a placa, eu vou falar, a gente tem isso de perguntas, se vocês quiserem. Se estiverem com fome, eu mudo para isso. Alguém quer fazer pergunta, alguma coisa? É bom, se você quiser fazer alguma coisa desse jeito, se você quiser montar o quadrado, o número de dígitos vai ter, senão você não vai conseguir espalhar. Mas assim, isso era para esse tipo de problema que eles estavam fazendo. Eles fazem outro, por exemplo, um problema que tem lá na lista, que é uma coisa para achar, por exemplo, eles querem assim, tem um número de 20 dígitos primo que escrito de trás para frente é ele mesmo. Sei lá se tem. Deve ter, mas assim, entendeu? É do tipo, então é um outro, assim, não tem nada a ver com esse aqui, mas, por exemplo, é para ficar procurando esses números primos, assim, com essas propriedades bizarras. Mais alguém? O legal é que vocês já viram no YouTube, nessa parte de perguntas, fica igual aquele programa da cultura, que era o ensaio. Não sei se vocês já viram, que você vai passar bem. Faz tempo que passava esse negócio, não sei se passa ainda. Mas que o cara vai lá, ele toca umas músicas, não sei o quê, aí depois ele responde perguntas. Só que você só ouve a resposta dele. Quem faz a pergunta não. A pergunta não aparece, então você só sabe a resposta. E aqui também, porque a gente capta a pergunta aqui, né? Então, em geral, você fica vendo no YouTube, você fica olhando assim, não sei qual é a pergunta, mas a resposta foi essa. Ok? Então, na verdade, não é por questões, não é nada técnico, é porque a gente acha o programa ensaio legal. Mais alguém? Não? Então, até semana que vem de novo. Ok? Até.